E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Êxodo, leremos o capítulo 22. Agora o principal, Senhor, aqui está a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu e minha esposa possamos verdadeiramente dizer mais e mais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, que possamos de um modo direto ou indireto ser instrumentos do Senhor para que mais e mais pessoas acessem a sua palavra e que se faça, Senhor, é o que desejamos na vida dessas pessoas, bem como na nossa, conforme a tua santa, perfeita, justa e digna vontade. Desde já te agradecemos, em um nome do Senhor, em um nome do teu Filho unigênito, em um nome do teu Espírito Santo. Amém. Bem, temos no capítulo 22 de Êxodo, 31 versículos, e diz no versículo 1 em diante: Se alguém quiser furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se irromper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele o que recebeu, se for achado o ladrão, este pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em tudo, repetindo o 8º versículo do capítulo 22 de Êxodo, que nos diz: Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz: essa é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer ou ficar aleijado, ou for afugentado sem que ninguém o veja, então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. 11º versículo, novamente. Então haverá juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do seu próximo. O dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Se o dono estiver presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. Lei civil. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dá-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses, e não somente ao Senhor, será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois forasteiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele, como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares empenhou a sua veste, lhe restituirá antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei,
porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do seu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte fará com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo. Deitá-la-eis aos cães. Repetindo o 31º e último versículo do capítulo 22 de Êxodo, que nos diz: Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deixá-la-eis aos cães. Pois bem, por meio desses 31 versículos, nos diz o capítulo 22 de Êxodo, sobre leis acerca da propriedade, do versículo 1º até o 15º, leis civis e religiosas, do 16 ao versículo 31. É assim. Tenhamos a consciência de que, efetivamente, Êxodo faz parte do Pentateuco, e Moisés aqui narra a conduta estabelecida à época direcionada para o povo de Deus. Possamos então compreender a palavra, a lei e a maravilhosa graça do Senhor. Sugiro a reflexão com bastante calma acerca do capítulo 22 de Êxodo, com busca por análise antropológica à época e trazer toda essa forma de conduta aos dias atuais. A contemporaneidade necessária é aplicável o tempo todo na palavra do Senhor, que é imutável e nunca passará. Possamos observar que, havendo leis, sigamos, pois, sobremaneira, não só pelo próprio princípio, caráter, estaremos ali estabelecendo a servidão àquele que criou toda a possibilidade de autoridade, até o próprio Filho, o unigênito de Deus Pai. Jesus o Cristo se submeteu à lei, deixando claro: nenhum poder teria você sobre mim se não fosse dado por meu Pai. Como um exemplo, o Senhor Jesus se submeteu voluntariamente àqueles que lhe aplicavam a reprimenda injusta, mas demonstrando assim, como em diversas partes da palavra do Senhor, que devemos respeitar as autoridades constituídas, e se elas efetivamente errarem, já nos cabe arcar com os nossos próprios erros, porque os erros delas serão pagos por ela. Temos um Deus justo, verdadeiramente único e justo, juiz, e bom só um, digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que possamos então, desejo que possamos viver em meio ao mover do Senhor, conforme o seu propósito, exclusivamente do seu amor, favor e poder. É o que desejo para minha família, para mim e para minha família, para você e para sua família. Sucesso, um ótimo dia.